terrários. São pequenos mundos que a gente cria. Cada um deles tem uma historinha, dá para imaginar uma pessoinha andando, um bichinho andando, uma vidinha acontecendo ali. Comecei pesquisando algumas plantas, experimentando uma coisa ou outra, daí fui aprendendo meio por conta própria. Primeiro você tem que ter as plantas que sejam compatíveis com o espaço que você está usando, com o vidro que você escolheu. Além delas terem um tamanho que tem que ser compatível, elas têm que ser compatíveis entre elas, harmoniosas. Não adianta eu querer colocar um cacto com uma planta que necessita de umidade. Uma das duas vai morrer ou seca ou por excesso de água. Para se montar um terrário, o passo a passo é super simples. A gente vai precisar dos seguintes ingredientes: pedra de rio, um pouco de carvão, desses mesmo que a gente usa em churrasqueira, terra vegetal, pedrisco ou casca de pinos e as plantas que a gente vai escolher. E uma coisa também muito importante é o vidro onde você vai colocar. A gente trabalha fazendo primeiro um fundo. A pedra de rio vai servir como uma drenagem, então o excesso de água fica ali no fundo. O carvão tem a função de tirar os odores que podem surgir com a decomposição de matéria orgânica. Então você mistura as pedrinhas com esse carvão, coloca ele lá no fundo. Feito isso, a gente coloca a terra vegetal. Uma boa quantidade, de colocar uns 3, 4 dedos de terra. Assentada a terra, a gente vai pegar as mudas. Eu já trabalhei com suculenta, com as cactáceas, com avencas. Aqui vou usar suculentas. Daí com uma colher, com garfo, a gente vai pequenas covas nessa terrinha, assento a muda, prendo ela direitinho e vou montando um layout com essas mudas. Instrumentos caseiros, uso colher, garfo, palitinho de hashi. A finalização eu posso fazer de várias formas. Se forem suculentas, se eu quero dar um ar mais árido, eu uso pedrisco. O último passo é a rega. Uso o jato do borrifador e miro direto na raiz da plantinha. Eu gosto de colocar às vezes um pedaço de madeira, que dá para fazer um ar também com pedrinhas em volta. Eu acho que a gente tem que criar assim micro ambientes. São micro jardins mesmo, né? É muito importante onde a gente vai colocar os terrários. Eles têm que receber luz, mas nunca sol em cima, porque o sol em cima do vidro vai transformar aquilo numa verdadeira estufa e vai cozinhar a planta. A frequência de rega de acordo com a planta, eu vejo a terra, se ela está úmida, se ela está seca, e eu vou, no sentimento a gente vai percebendo quanto que precisa colocar de água em cada uma delas. Consigo fazer um ambiente desértico, consigo fazer uma mata atlântica, cerrado. Então eu consigo brincar com os biomas que a gente tem no planeta. Eu acho que é um mini universo mesmo, um mini mundo.